Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? O seu tio quer fazer com vocês uma revisão para a prova que vocês farão no dia 2 de dezembro. Espero que façam bonitinho, que me entreguem na data certinha, através do meu e-mail. Vai estar tudo na plataforma Plural, bem explicadinho para vocês, certo, pequenos? E vocês vão responder a prova baseados na última apostila que a gente viu, a apostila 8. Então, significa da página 60 até a página 77. Seu tio está incluindo aí as questões do Enem, né, que vocês têm a respeito dessa matéria. Que matéria? O segundo modernismo brasileiro e o terceiro modernismo brasileiro, tá ok? A gente viu lá no início da apostila, na parte de literatura, o modernismo de segundo momento, que a gente chama de 1930 até 1945. Tem muita gente importante? Ou se tem na poesia, grandes poetas. A gente viu não muito detalhadamente, uma pena, a gente poderia ter colocado isso mais detalhadamente, mas a apostila não nos pede. Então a gente viu meio que rapidamente o Murilo Mendes, a gente viu meio que rapidamente Vinícius de Moraes, oh Deus, Cecília Meirelles, né? Mas vimos com muito cuidado o maior poeta brasileiro de todos os tempos, Carlos Drummond de Andrade. E o Carlos Drummond de Andrade, a gente percebeu que ele tem 3 fases muito bem definidas, e o seu tio pediu para que vocês lembrassem sempre da seguinte maneira: a comparação do eu com o mundo na obra do Carlos Drummond de Andrade. Então a gente vai ver a poesia do segundo momento modernista representada em Carlos Drummond de Andrade. Primeiro momento, nós temos um eu maior que o mundo. Como é que é isso mesmo? Ele era um poeta iniciando carreira, ele tinha sido muito influenciado pelos poetas da primeira geração, principalmente Mário de Andrade, e ele acabou fazendo uma poesia ainda muito voltada para aquela agressividade e necessidade de criação de uma arte inovadora que desse identidade para o Brasil. Então ele faz uma arte com uma certa, seu tio vai dizer a palavra, uma certa arrogância, compreende? Um eu que sabe tudo. Ele era muito jovem. As poesias são extraordinárias, os poemas são extraordinários e são encantadores, mas são muito inovadores, são muito revolucionários, principalmente no livro chamado Alguma Poesia. Então a gente diz que a primeira fase do Drummond é o eu maior que o mundo e representado por esse livro chamado Alguma Poesia. Depois a gente viu que na segunda fase a gente vai ter um eu menor que o mundo. Porque o Drummond acabou passando por 3 questões bastante difíceis da vida dele. Ele sai de Minas Gerais, do interior mineiro, e vai para a grande cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, uma grande cidade, e evidentemente muito mais assustadora que uma cidadezinha interiorana. E ele acaba indo trabalhar no Ministério da Educação e Cultura, em pleno regime do ditador Getúlio Vargas, a época da ditadura de Vargas no Brasil. Ele também achava aquilo um horror. E acontece a Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45. Então ele passa por 3 questões muito pesadas na vida dele: o viver na grande cidade, a ditadura de Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Então ele começa a perceber que ele era, na verdade, bem pequeno diante da grandeza do mundo. E nós vamos ter aí a considerada maior obra dele, que é A Rosa do Povo. Então, o primeiro momento, um eu maior que o mundo, representado em alguma poesia. O segundo momento, um eu menor que o mundo, representado na Rosa do Povo. E o terceiro momento? O terceiro momento já é quando ele está maduro e já compreendeu que essa história de grandezas individuais e grandezas de mundo meio que se equivalem. Então a gente vai dizer que tem um eu igual ao mundo. Ele se compara e se equipara ao mundo, então ele faz o quê? Ele começa a voltar a fazer uma poesia sem a necessidade de ser rebelde, revolucionária, como no primeiro momento, e sem a necessidade de ser absolutamente ligada às questões sociais e críticas, como foi a segunda fase. Então ele traz uma poesia um pouco mais clássica,
Uma poesia em que ele vai respeitar um pouco mais rima, métrica, vai até construir sonetos belíssimos, extraordinários e vai se inspirar muito nos grandes escritores clássicos como Camões, como Petrarca, como Virgílio, como Homero e tantos outros. Evidentemente que falando sempre do Brasil, Minas Gerais, muito de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Só que isso não significa que ele passa a ser, ou sempre foi, um poeta regionalista. Jamais. Ele é universal. Durante todo o processo da carreira dele, ele é considerado um poeta universal, compreendido em todos os lugares deste mundo e atemporal em qualquer época, porque ele está falando de coisas grandiosas que dizem respeito a mim e à sociedade, ao mundo à minha volta. Então o Drummond é considerado um poeta perfeito e um dos maiores e mais importantes poetas do mundo, universalmente conhecido. Certo, meus pequenos? Então vamos lembrar? O Drummond da primeira fase, um eu maior que o mundo. Da segunda fase, um eu menor que o mundo. Da terceira fase, um eu igual ao mundo, representado na obra Claro Enigma. Tá bom? Nós vimos isso tudo, seu tio está só fazendo um resumão para vocês. No segundo momento modernista, esse de 30 a 45, tem o pessoal da prosa. Putz, cada autor extraordinário. Nós vimos rapidamente Jorge Amado, nós vimos rapidamente Zé Lins do Rego, nós vimos rapidamente Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, mas vimos com muita tranquilidade Graciliano Ramos. Seu tio parou bastante ali, explicou bem direitinho o Angústia, que está caindo agora nos vestibulares das estaduais paulistas. Nós vimos o Vidas Secas, a obra mais importante dele. Nós falamos sobre infância, Memórias do Cárcere e tantas outras obras grandiosas desse escritor fabuloso chamado Graciliano Ramos. O Graciliano, ele era um poeta que não enfeitava a palavra, que não gostava de adjetivo, vamos direto com isso, substantivado, um poeta seco, uma linguagem seca, como seco é o sertão onde ele nasceu e de onde ele tirou inspiração para a maior parte das suas obras. E o Graciliano também não é um poeta considerado apenas regionalista, porque escreve sobre o Nordeste brasileiro. Ele também é universal, porque ele trata de assuntos que partem dali de Alagoas, do sertão alagoano, ou mesmo de Maceió, no litoral alagoano, mas é sempre uma obra que trata de assuntos do interior dos homens ou da sociedade em sua volta. Então a obra dele pode ser compreendida em qualquer lugar do mundo e atemporal em qualquer época. Por isso a grandeza do Drummond, representando a poesia do segundo momento modernista, e a grandeza do Graciliano Ramos, representando a prosa do segundo momento modernista. São os dois gigantes da segunda fase do modernismo brasileiro, que é considerado, de modo geral, uma fase de preocupação social, de interiorização existencial e muito regionalista, principalmente na prosa desses que o seu tio disse. Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Zé Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano. Só que o Graciliano destaca porque ele faz um regionalismo universalizante. A poesia de cunho muito existencial e bem social do Murilo Mendes, do Jorge de Lima, da Cecília Meirelles, do Vinícius de Moraes e, sobretudo, Carlos Drummond de Andrade. Não se esqueçam, viu, pequenininhos? Eu já considero vocês meninos do terceiro ano, vocês já têm que saber tudo isso. A gente vai rever isso no terceiro ano, com um material até mais interessante. A gente vai fazer uma mudança de material para o ano que vem, que me interessa muito mais, tá bom? E daqui a pouco eu falo o resto para vocês, que é o terceiro momento modernista, que também cai na prova. Até já!